Eu quero que você abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11. Aleluia. Vamos ler. Você pode acompanhar daqui, também ali, está ali na... A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que havia de receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel,
bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, e de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização das promessas, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que o Senhor aplique a sua palavra bendita nos nossos corações. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto da palavra do Senhor, isso traz um temor muito grande ao nosso coração. Esse é um texto da Bíblia que a gente tinha que estar fazendo dele, parece que é a nossa oração diária, a nossa leitura todos os dias. A gente tem sempre que passar por aqui. A gente tem sempre que passar por aqui. Deus eterno, Deus maravilhoso,
A glória e a honra ao Senhor. Nós, ó Deus, lemos a história destes homens e mulheres do Senhor, que pela fé no Senhor, fizeram, ó Deus, tantas coisas maravilhosas, proporcionaram ao Senhor agir de uma maneira tremenda e trazer para nós hoje coisas tão gloriosas. Muito obrigado pelas vidas destes homens. Muito obrigado pelo teu eterno propósito. Muito obrigado pelas tuas promessas. Muito obrigado pela fé. Muito obrigado por Jesus Cristo. Querido Deus, fale aos nossos corações nesse instante. Em nome de Jesus. Antes de você sentar, fale com a pessoa. Preste atenção que Deus vai falar com você. Pode sentar. O capítulo 12 começa com a palavra portanto. Portanto. Isso quer dizer, por tudo o que foi falado até agora, por tudo o que foi dito que nós acabamos de escrever nesse momento, por tudo o que estes homens, desde Abel, fizeram, alcançaram pela fé. Pela fé. Irmãos, fé sozinha é só fé. Mas quando a fé, ela é lançada no Deus Todo-Poderoso, ela se torna muitas coisas. Ela proporciona muitas possibilidades. Ela facilita vir à existência muitos milagres. Então, o escritor aqui, ele diz assim, portanto, também nós, ele se refere a mim e a você, nós. Visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é esta? Justamente o que ele vem falando de Abel, de Enoque, de Abraão, de Isaque, Jacó, Moisés, não é? De José, filho de Jacó, Moisés, e aí tantos outros. Essa grande nuvem de testemunhas. Nós temos, meus amados irmãos, à nossa volta e na nossa retaguarda, nós temos muitos homens que viveram pela fé e que pela fé alcançaram coisas maravilhosas. Minha vida não está dissociada, em hipótese alguma, destes homens, de suas histórias, de seus testemunhos, de suas vidas. Eu posso imaginar como se todos eles estivessem num estádio, na arquibancada, e nós agora é a nossa vez. E eles estivessem lá, torcendo por nós, nos animando e dizendo, vão, vocês conseguem, nós conseguimos, não deixe as coisas caírem, não deixe a peteca cair, mas vá, e às vezes, a gente deixa de ouvir estas vozes,
Aqui no capítulo 12, portanto, temos a nos rodear essa grande nuvem de testemunha, temos o eco das vozes destas testemunhas, e a gente deixa de ouvir as suas vozes e a gente começa a tropeçar em pequenas coisas, em coisinhas tão pequenas. E a gente perde a partida, perde o jogo, perde a vitória, porque a gente deixa. Então aqui, o escritor desta carta está dizendo: olha, gente, nós temos atrás de nós, por nossa volta, e por cima de nós, esta nuvem. E ele diz assim: livremo-nos de todo o peso. E a gente vai passando dias e mais dias e trazendo peso sobre nossos ombros, que nos impedem caminhar, nos impedem correr, nos impedem ir à frente. Interessante, às vezes você fala assim, eu vou chamar o fulano para vir almoçar aqui em casa. Aí a Raquel disse: olha, esse dia não dá, porque eu tenho um compromisso, eu preciso sair cedo, não sei que hora eu vou voltar. Aí pronto. Mas se eu falar, não, nós vamos trazer, porque não sei o quê, vai ser o quê? Um peso. Não que ter uma pessoa à nossa mesa seja pesado, mas as circunstâncias se tornam pesadas. E a gente vai trazendo algumas cargas que vão pesando sobre nós, e elas nos tornam vagarosos, lentos, e às vezes nos fazem parar. E a gente não corre a nossa corrida, a gente não faz a nossa carreira. Um dia eu estava cantando uma música e a irmã Graça deu continuidade a essa música, porque ela conhece também esses cânticos. Esse cântico diz assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Aí uma paz assim: há uma carreira para correr, vencer, há uma vitória para alcançar. Sim, cada dia em meu viver serei fiel. Há uma carreira. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: há uma carreira para você. Há uma carreira. Eu vejo tantas pessoas falando assim: eu estou preocupado com a minha carreira. E claro, se você não se preocupar com a sua carreira, quem é que vai preocupar? Não é? Então a nossa carreira, a gente estuda, às vezes trabalha durante o dia, vai estudar de noite um determinado período, se esforça e economiza aqui, aperta ali, para a gente conseguir, porque eu quero cuidar da minha carreira. Mas no reino de Deus, cada um de nós tem uma carreira. Mas acontece que a gente vai colocando pesos, e esses pesos vão nos impedindo de fazer esta carreira. E como é que você vai correr levando este peso sobre você? Então nós não podemos, meus amados irmãos, comprometer a nossa carreira. Livremo-nos, numa outra tradução diz desembaraçando-nos. Parece que as coisas se embaraçam na gente e a gente se embaraça nas coisas. E Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: o soldado do Senhor não se embaraça com negócios desta vida. Então devemos nos livrar de todo o peso.
e de todo pecado que firmemente se apega a nós. O pecado vem e gruda na gente. Aí você vai falar com o irmão: olha, eu estou vivendo um momento, eu não estou conseguindo vencer esse pecado. Aí o irmão diz: olha, irmão, não se preocupe não, que enquanto nós vivemos aqui, a gente vai pecar mesmo. Meus irmãos, essa voz cheira enxofre. Esse som vem do inferno. Porque a Bíblia diz: eu vos escrevi para que não. Mas se alguém pecar, porque aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Mas o pecado vem e gruda na gente. É como uma nódoa. E aquilo não larga a gente. Meus amados irmãos, nós não podemos nos prender a pesos que a gente vai colocando na nossa vida, e não podemos nos prender também ao pecado. A palavra diz para a gente se livrar de todo peso, de todo embaraço. A palavra diz para a gente se livrar de todo pecado. De todo pecado. Por quê? Porque nós, se você olha para um lado, está lá Abraão. Se olha para o outro lado, está ali Abel. Olha para o outro lado, está Moisés, José, Daniel, Samuel, Davi, Elias. É para a gente ter vergonha. Isaías, meus irmãos, morreu cerrado pelo meio. Se já é terrível matar com um tiro, imagine como deve ser terrível morrer sendo cerrado. E um serrote travado. Aliás, destravado, né? Travado é quando ele está afiado. Né? E aí, a gente fica nessa plenitude das Nutelas, entendeu? Pastor, pois é. Deixa de ser frouxo, deixa de ser mole. Deixa de ficar se misturando com as coisas, se prendendo às coisas, deixando os pesos desta vida te impedir de correr, de caminhar. O pecado fica grudado em você. Então, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, larguemos, esta é a palavra, esta é a ordem, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós. Então, livre-se do peso e do pecado. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Livre-se do peso e do pecado. E aí diz o quê? Corramos com o quê? Com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sabe o que é que Deus fala? E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele lembra isso? Ele diz assim: o meu justo viverá da sua fé. Se ele recuar, eu não terei prazer nele. Eu não vou ter prazer nele. Eu não terei prazer nele.
a minha alma não terá prazer naqueles que recuam. E aí o escritor fala, mas nós não somos dos que recuam, mas dos que avançam. Porque existe uma carreira que Deus propôs para cada um de nós. Nós precisamos correr e correr com perseverança. Isto é, não deixa o ponteiro ficar ali toda hora lá no zero, parado. Não, corra com perseverança. Seja perseverante. Seja constante. Seja firme. Quando a gente olha nas Olimpíadas, aquela corrida de revezamento de 400 metros, o primeiro sai correndo com o quê? Levando na sua mão um bastão. O outro está lá esperando. E aquele que sai correndo, o outro está olhando para ele e está o quê? Vamos, corra. Aí quando ele chega, entrega o bastão para ele e ele, o que entregou o bastão, como é que ele fica lá, gritando? Vai, e o que está lá na frente está dizendo o quê? Venha, corra, e ele vai e entrega o bastão para o outro, e o outro sai correndo, o terceiro sai correndo, os dois que entregaram os bastões estão lá, vai, corra, e o que está lá na frente, venha, e nenhum deles pode deixar o bastão cair. Se o bastão chegou na sua mão, não deixe ele cair. Não seja negligente. Não seja irresponsável. Porque essa corrida depende de você nessa hora. É você que está com o bastão. Se você acha que você pode, não, eu vou para o céu. Sem azeite na lâmpada, você está equivocado. Quem chega no céu, chega com bastão na mão. Sem bastão, tem não. Cadê o seu bastão? Caiu lá atrás. Mas como eu vi o céu se abrindo, a trombeta tocando, eu larguei ele para lá e vim para cá. Pois é. Tivesse ido buscar. Então, diz as Escrituras o quê? O escritor aqui fala, livremos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem propôs essa carreira? O Senhor. Quem propôs a sua carreira? Foi o Senhor. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu não vou tal dia, eu não vou isso, eu não vou fazer aquilo, olha, eu tinha que fazer isso aqui, mas eu não vou poder fazer. Eu falo, escuta, fala comigo não, fala com Deus. Você já falou para Ele? Ele que propôs. Ele que propôs. Imagine só, você vai saindo da sua casa com dois amigos trazendo uma mesa, aquela mesa, são as mesas pesadas, com um vidro dessa grossura, e saindo na porta de casa, aí está uma pessoa assim, de braço cruzado, olhando para a gente, e fala assim, mesa pesada, hein? Quer que todos os três falem na mesma hora, parece que ensaiaram para falar. Dá uma mão aqui, só. Pega aqui, ajuda aqui. Uma coisa que eu nunca vi em velório foi alguém pedir alguém para pegar no caixão. Na hora ali, sobra gente. Sabe, irmãos, há uma carreira que foi proposta por Deus para mim, para você. Eu não posso decepcionar o Senhor. A gente passa por momentos muito difíceis.
A gente passa por horas terríveis, por crises. E que às vezes a gente tem vontade de jogar o balde com leite e tudo no meio do curral e ir embora. Um dia Jesus falou com os discípulos: vocês querem me deixar também? Pedro falou: mas nós vamos para quem? Para quem nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus irmãos, não tem outro caminho. Ou a gente segue Jesus, ou a gente segue Jesus. A outra alternativa para a alternativa A é a alternativa A. Então, livremo-nos e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. O verbo aí é como? Olhando firmemente. Olhando firmemente. É meio chato quando você vai conversar com a pessoa, que a pessoa não olha em você. Fica assim olhando para o lado, olhando para os cantos, mudando. Não. Aqui é olhar com o quê? Com firmeza. Olhando firmemente. E olhando para quem? Para o autor e consumador da fé. Ah, porque a minha fé... E sua fé, o autor da sua fé e o consumador da sua fé é Jesus. Eu me lembro quando meus meninos eram pequenos, lá em casa, aí brigavam por alguma coisa. Ah, porque isso aqui é meu. Aí eu falava assim: meu filho, nem você é seu, quanto mais isso aí. Nem você é seu. A minha fé. O Senhor nos deu. Ele é o autor e consumador. Irmãos, se não tivesse Jesus, a nossa fé não servia de nada. Não ia valer para nada. Então, olhando firmemente para o autor e consumador, que é Jesus, olhando para Jesus. Se eu for olhar para as pessoas, é meio difícil, porque as pessoas decepcionam a gente. São pessoas iguais a nós. Lá em casa tem um espelho que pega assim o corpo quase todo. E é um espelho que a gente quase não usa. Quem mais usa aquele espelho é os meus netos. Ele abre a porta e vê lá. Outro dia eu estava olhando, o filhinho do Rafael estava com as duas mãos no espelho, assim, pegando ele. Meu Deus, se esse espelho solta daí... Eu corri, mas às vezes eu vou naquele espelho, ver como é que está, se está tudo certinho, mas eu olho assim, converso com aquele personagem que está lá, mas eu olho para ele e falo assim: fulano, você tem que se agarrar com Jesus, porque o seu barro é um barro de péssima qualidade. Irmão, se não for a misericórdia do Senhor, se não for a graça do Senhor, o apóstolo Paulo disse: eu sou o que sou, por causa da graça de Deus na minha vida. Nós devemos olhar firmemente para Jesus. Você não pode perder Jesus de vista. Você não pode deixar de olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé, da minha fé, da nossa fé. E aí ele diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Pela alegria que lhe estava proposta.
E qual é a alegria que está proposta para mim e para você? Qual é a alegria que está proposta para nós? Qual é a alegria que nos está proposta? Facilmente a gente se esquece do céu. Facilmente a gente esquece da nossa herança. A gente esquece que a gente vai viver eternamente com o Senhor. E como isso é maravilhoso. A alegria de ter servido ao Senhor, de termos sido fiéis e ido até o final, sem deixar cair o nosso bastão. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. O gozo, a alegria. E a gente, por qualquer coisa, a gente se esquece disso. A gente costuma dar uma de Esaú. O que é que o Esaú fez? Esaú estava com fome, e seu irmão Jacó estava fazendo um guisadozinho de lentilha, aquilo dava um cheiro gostoso, e ele naquela fome, ele simplesmente negociou com Jacó: você fica com a minha primogenitura, eu fico com o seu prato de lentilha. É como você trocar a sua salvação por um copo de cerveja. É como você trocar a sua família, que você constituiu, por uns segundos ou uns minutos de prazer com uma adúltera ou uma prostituta. Então, Esaú, a gente fala assim, porque Jacó roubou nada. Jacó comprou, pagou, e o comprado e pago não é roubado. Depois Esaú foi churumingar lá pelos cantos, mas Esaú foi negligente e estúpido em abandonar a bênção da primogenitura. É como se hoje você negociasse a sua salvação por causa de um trabalho, de um emprego. Pastor, eu estava orando, eu preciso de um trabalho, preciso de um emprego. Eu vou trabalhar num lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu sei que Deus não se agrada disso, mas é meu trabalho. Meu irmão, existe uma alegria que está proposta para você. Algo que está reservado para você, não jogue isso fora. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora. Não venda o seu jardim. Não desfaça da sua propriedade. Não jogue fora o tesouro que o Senhor reservou para você. Há uma alegria que te está proposta. A vida aqui na terra, isso é muito rápido. E a eternidade? A eternidade é a eternidade. Lá nem tempo tem. Lá não é lento nem rápido, lá não existe isso. Eu vou dizer uma coisa para você, até o para sempre lá não tem toda a força que tem para nós aqui. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pela alegria, não é, que ele estava proposta, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Tirar as suas vestes, como se não bastasse ser morto,
Ainda fizeram isso, tiraram as vestes dele e o expuseram. Mais alta humilhação. E o que aconteceu? Morreu, foi sepultado. No terceiro dia, ressuscitou. 50 dias depois, foi levado aos céus. E ele sentou-se aonde? À direita do trono de Deus, de onde há de vir. Amém, amados? Amém. Aleluia! Olha que coisa interessante, o Estevão, sendo apedrejado, estava ali sucumbindo diante dos seus apedrejadores, dos seus algozes, carrascos, dando seus últimos suspiros. Ele ali caído, ele disse assim: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Aqui nós vemos que Jesus está com o que à direita do Pai? Sentado. Mas para receber o Estevão, ele fez o quê? Ele levantou. Ele levantou para receber Estevão. Meus irmãos, as dores daquele apedrejamento não eram mais fortes do que o prazer que estava entrando no seu coração em ver Jesus em pé para recebê-lo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora? Pois que tudo se passou. E agora? Agora está à direita do trono de Deus. Verso 3, para a gente fechar. Portanto, olha o portanto aparecendo de novo. Agora, portanto, é pela conta de tudo que eu acabei de escrever aqui. Livrem-se do peso e do pecado, olhem firmemente, não é? Corra com perseverança, olhem firmemente para o autor. Então, por conta disso que eu falei para vocês, ele disse assim: portanto, pensem. No que é que você está pensando? No que é que você tem pensado? O que é que tem ocupado o seu pensamento? Aqui ele diz assim: pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensem nisso. Para quê? Para que vocês não se e nem se desanimem, nem cansem e nem desanimem. Irmãos, o que mais a gente encontra hoje é irmãos e irmãs cansados. Eu estou muito cansado. Eu estou muito cansado. Então preste bem atenção. Se o capítulo 11 de Hebreus não tem outra coisa mais para lhe dizer, ele tem que lhe dizer todos os dias: não se canse e nem se desanime. Não se desanime. Não entrega os pontos. Não deixa o seu bastão cair. Livremo-nos de todo peso e pecado. Corramos com perseverança a nossa carreira. Olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, e pensemos nele. Não deixe de pensar, para que você não se canse e nem se desanime. Que Deus aplique a sua palavra bendita nos nossos corações. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos?